Olá pessoal, vamos a mais uma aula de alemão. Esta é a aula de número 27 e hoje nós vamos falar sobre as vírgulas em alemão. Vírgula, onde, quando e como usá-las. Em português, colocamos várias vírgulas em cada frase. Vírgula para separar advérbio, para vocativo, para orações coordenadas, orações subordinadas e assim por diante. Em alemão, a vírgula serve para separar orações. Então não é igual a gente aprender no português, tem uma pausa aqui, você coloca a vírgula. Em alemão funciona diferente. Então vamos ver alguns exemplos. E basicamente, esta é a regra principal. Qual é a regra principal? Separar orações. Então o sentido principal da vírgula em alemão é separar orações. Isso quer dizer que antes de todas as conjunções haverá uma vírgula, exceto und, que é e em alemão. Então vamos dar um exemplo. Das, weil, wenn, als e aber. Tá? Então, antes de cada uma dessas daqui, vai ter uma vírgula. Olha os exemplos. Com o das, tem uma vírgula antes. Aí eu coloquei uma frase como exemplo. Ich denke, dass du sollst lächeln. Eu acho que você deveria sorrir. Em português, essa frase não tem vírgula nenhuma. Tá? Eu acho que você deveria sorrir. É uma frase curta e simples e não tem por que ter vírgula nela em português. Mas no alemão, por causa do das, com dois S, tem que ter uma vírgula antes dele. Isso é regra. A próxima, weil, antes do weil, tem que ter vírgula. Ich tue das, weil ich dich liebe. Então, eu faço isso porque eu te amo. Mas por que não coloquei ich liebe dich e coloquei ich dich liebe? Porque como eu estou usando a conjunção, nesse caso aqui, então eu tenho que trocar. Ao invés de falar eu te amo, falo eu amo te. Então isso é regra. Ao invés de falar ich liebe dich, eu troco ich dich liebe. Tá bom? Por causa desse vai aqui. Tem uma vírgula e eu ainda troco os dois. Próxima, wenn. Então vamos ver, tem que ter uma vírgula antes dele. Olha o exemplo. Ich esse deine Schokolade, wenn du mich lässt. Então, eu como o seu chocolate. Vem o wenn aqui, que pode ser se. Então, antes dele tem que ter uma vírgula. Se você me permitir, me deixar. Ok? O correto seria colocar esse mich depois do verbo. Mas, como eu estou usando o wenn como conjunção, tem que trocar aqui. Próxima, als. Olha o exemplo. Ich lerne Deutsch, als ich ein Kind war. Eu aprendi alemão. O als pode ser do que, mas nesse caso aqui está no sentido de quando. Eu aprendi alemão quando eu, uma criança, era. Então vamos entender. Como eu estou usando als como conjunção, tem que ter uma vírgula antes dele, está aqui. Como eu estou usando uma conjunção, ao invés de eu falar eu era uma criança, eu inverto e falo eu, uma criança, era. Então fica ich ein Kind war. Mas na hora de traduzir, a gente traduz normalmente. Eu era uma criança. Próximo. Com aber. Ich werde dich küssen. Aber
ins Gesicht. Ao pé da letra. Esse verde aqui, ele serve para colocar o verbo no futuro, tá? O verbo é küssen e é beijar. Então, eu te beijarei, ou eu beijarei você, ou eu vou te beijar. Agora vem a conjunção, aber. Então, antes dela tem que ter uma vírgula. Aber ins Gesicht. Mas no rosto. Ok? Próxima. Antes de todos os pronomes relativos haverá uma vírgula. O que são os pronomes relativos? São os que se relacionam com um termo anterior. Por isso, ao mesmo tempo que desempenham o papel de pronomes, também exercem a função de conectivos, que vai conectar, vai ligar. São eles: que, quem, quando, como, onde e suas variáveis. São os conectivos. Vamos lá. Das Mädchen. Eu usei a senhorita, a moça, e depois vou usar aqui vou fazer uma ligação aqui. Então tem que ter uma vírgula. Olha o exemplo. Das Mädchen, das ich will, bist du. Eu expliquei na aula passada, quando eu uso das com S e das com dois S, né? E tem que ter uma vírgula antes deles. E expliquei também por que eu uso esse das aqui. Porque das Mädchen é a garota, mas é neutro. Então eu vou usar o das. Esse primeiro das aqui é o artigo definido. E esse segundo aqui, eu estou usando das no sentido de que, mas estou usando das porque essa moça é neutro. Se fosse feminino, eu usaria die aqui e die aqui. Se fosse masculino, eu usaria der aqui e der aqui. Tá bom? Se fosse plural também, eu usaria die e die. Então esse das se refere à moça. Das Mädchen, a moça. Aí das, quer dizer que, a qual eu quero é você. Das Mädchen, das ich will, bist du. Aqui agora para o masculino. Der Mann, der hier arbeitet, ist mein Freund. O homem que aqui trabalha é meu amigo. É a mesma regra dessa daqui. Agora com o feminino, com a mesma regra. Die Frau, die Freundin meiner Mutter ist hier. A mulher que é amiga, ou a qual? Amiga da minha mãe está aqui. A mulher, amiga da minha mãe, está aqui. E algumas regras também são idênticas ao português. Vamos ver. Quando você está numerando as coisas. Então isso acontece no português. Eu dei um exemplo aqui, ó. Ich habe Bleistifte, Bücher, Stifte und Hefte. Eu tenho Bleistifte, lápis, Bücher, livros, Stifte, canetas, und Hefte, e cadernos. Como estou numerando as coisas, é separado por vírgula. Então isso daqui é igualzinho ao português. E mais? Quando é vocativo, ou antes de expressões. O que é vocativo em português? Quando eu falo ó fulano, ó ciclano, ou chamo a pessoa pelo nome, por exemplo, João, vem aqui. Maria, me ajude. Manuel, fique aí. Cala a boca, menino. Tá? Isso é vocativo. Então dei um exemplo aqui. Hans, mach bitte die Tür auf. Hans, por favor, abra a porta. Ao pé da letra é faça a porta para fora, ou abra a porta. Agora uma expressão. Por aqui, antes de expressões. Ah, das ist aber schade. Quer dizer, isto é uma pena, ou simplesmente que pena. Deine Mutter, die habe ich gut gekannt. Então, aqui, sua mãe, quem que é sua mãe? Ela é o que? Feminino. Então, vou usar o de para ela, que é
que, nesse caso, sua mãe que tenho eu bem conhecido, ou sua mãe que eu conheci bem, ou simplesmente eu conhecia bem sua mãe, ok? Então, nesse caso aqui, essa separação de expressão aqui, eu tenho que usar vírgula. Próximo. Quando você está especificando horários e datas. Então, wir treffen uns am Donnerstag, den 13. Oktober, 8 Uhr. Então, nos encontraremos, tá? Nós nos encontraremos, nós. Ou nós nos encontraremos. Simplesmente nos encontraremos. Na quinta-feira, 13 de outubro, às 8 horas. Então, quando eu estou especificando horários e datas, igual ao português, eu uso vírgulas. E sabe aquela vírgula em português no final da frase, quando você está se despedindo? Por exemplo, escrevi um monte de coisa, beijos, Wilson. Tá bom? No português a gente coloca uma vírgula aqui. No alemão, ela não existe. Essa vírgula não existe em alemão. Isso quer dizer que no final das cartas, ao se despedir, você não deve nunca colocar uma vírgula. Então vamos a alguns exemplos aqui. Viele Grüße. Não usa vírgula, tá? Significa atenciosamente. Eu usaria aqui, ó. Viele Grüße e usaria no final meu nome, sem vírgula. Próxima, mit freundlichen Grüßen. Também não vou usar vírgula. Tudo tem o mesmo significado, tá? Atenciosamente. Para se despedir em cartas, em e-mails, essas coisas. E herzliche Grüße. Também significa atenciosamente, em cartas, em e-mails. E não uso vírgula depois, ok? Bom, vamos aos números de 260 a 280. Então, 260. Aqui, 260, 260, 260. 261, né? Aqui. 261. 2, 100, 1 e 60. Beleza? E assim nós vamos separar todos só na mente. A gente escreve tudo junto, lê como se fosse uma palavra só, mas sabendo que é a junção desses números. 262. 262. 263. 263. 264. 264. 265. 266. 266. 266. 267. 267. 268. 268. 269. 269. E 270. 270. Que vamos separar para vocês verem. 270. 270. Tá bom? Para os íntimos, 270. Ok, pessoal? Então, esta foi a aula de número 27. Falamos um pouco sobre as vírgulas. Dei uma estudadinha nisso. Você tem que fazer bastante exercício para ir pegando o jeito, tá? Porque isso aí
Aí já é a gramática, a gente se aprofundando um pouquinho mais na parte escrita do alemão, tá bom? E a gente depois vai fazer exercícios usando essas vírgulas, ok? Muito obrigado, até mais para vocês e auf Wiedersehen!